Olá, queridas irmãs e amigas, bem-vindas ao canal do IVPT. Nesse episódio da nossa série sobre as mulheres da Bíblia, nós vamos falar de uma mulher que fez a escolha certa. Ela escolheu crer. Ficou curiosa? Então, vamos lá! Vocês sabiam que o povo de Israel, depois que saiu do Egito, peregrinou no deserto por 40 anos? Pois é, e depois de todo esse tempo, debaixo da liderança de Josué, o povo finalmente chegou em Canaã. Mas esse ainda não era o final feliz, porque eles ainda teriam que conquistar aquela terra. E nesse período, nós temos várias histórias registradas na Bíblia, e uma delas é a história de uma mulher cananeia chamada Raabe. Ela estava condenada à morte, mas acabou se tornando alguém muito importante. Ela simplesmente entrou para a genealogia de Jesus. Vocês já devem estar aí se perguntando o que essa mulher fez de tão importante para conseguir mudar o seu destino de maneira tão drástica. Mas daqui a pouco a gente vai descobrir. A conquista de Canaã aconteceu por volta de 1406 a 1220 a.C. E naquela época, Canaã tinha várias cidades, estados, cada uma com uma cidade central, muitas vezes rodeada por vilas, terras agrícolas, e todas elas tinham seu próprio rei. Canaã ficava situada entre o Mediterrâneo e o Jordão, mais o Líbano e uma parte da Síria. E Jericó era a principal cidade do Vale do Jordão. Era uma cidade fortificada, uma das mais antigas ali daquela região e muitas vezes foi chamada de Cidade das Palmeiras. Ela seria a primeira fortaleza que os israelitas teriam que conquistar ali em Canaã. Então, toda a cidade, todos os seus habitantes estavam destinados à destruição total. Os cananeus eram um povo que vivia ali em Jericó e eles eram um povo idólatra, cheio de iniquidade. Eles adoravam deuses lunares, viviam blasfemando, contaminando a terra. E 40 anos antes de eles entrarem em Canaã, Deus deu uma ordem para Moisés, dizendo: porém, das cidades destas nações que o Senhor seu Deus lhes dá como herança, não deixem ninguém com vida. Pelo contrário, como o Senhor seu Deus ordenou, vocês devem destruí-las totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. E ele também disse: quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue nas mãos de vocês para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Não se casem com pessoas dessas nações. Então, a gente pergunta, como que Raabe foi salva? Já que Deus tinha condenado toda aquela cidade e também todos os povos, as pessoas que moravam ali. Irmãs, Raabe simplesmente creu de todo o seu coração no Deus de Israel. E ela disse: Jeová, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Por causa da sua fé, ela não pereceu com os desobedientes. Então, agora vamos ver um pouco como que aconteceu essa história. Josué tinha enviado 2 espias para observar a terra de Jericó. Eles foram e aí eles entraram na casa de uma mulher prostituta, que era Raabe. E eles passaram a noite ali na casa dela. Essa casa ficava em cima da muralha da cidade, então ali era um ótimo lugar para eles se hospedarem, longe da vista de outras pessoas e também obterem informações. E pelo contexto a gente vê que o propósito era esse mesmo. Mas irmãs, nós sabemos que na verdade foi a graça de Deus que levou os espias para aquela casa porque Deus queria resgatar e salvar a vida de Raabe. Quando o rei de Jericó ficou sabendo que os espias estavam lá, então ele mandou soldados para a casa dela para prender os espias. Só que Raabe foi muito rápida, ela escondeu os homens e falou para os soldados que eles já tinham ido embora. Enquanto na verdade ela tinha levado os espias para o terraço da casa e escondeu eles ali entre as canas de linho que ficavam secando ali em cima. E antes de os espias dormirem, então Raabe foi até lá e conversou com eles, disse que ela sabia que Jeová tinha dado aquela terra e todos os habitantes para o povo de Israel.
E ela também disse que todo o povo de Jericó ouviu falar daquilo que Deus tinha feito, né? Que ele tinha secado as águas do Mar Vermelho quando eles estavam saindo do Egito, né? Das pragas que foram lançadas ali, também dos 2 reis dos amorreus que eles tinham destruído totalmente. E aí o povo ficou apavorado. Diante de tudo aquilo que eles ouviram, o mais lógico seria eles se renderem, né, a Deus e crerem, mas eles continuaram crendo nos seus deuses que não podiam fazer nada, e eles ficaram com tanto medo que eles não queriam nem saber do povo de Israel. Mas Raabe, ela teve uma atitude um pouco diferente, porque tudo aquilo que ela ouviu sobre Deus, né, gerou dentro dela algo muito forte. Ela sabia da história de Israel, sabia que Deus queria dar aquela terra para eles. E aí em Josué, capítulo 2, versículo 9, ela disse: "Bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra." Irmãs, imaginem só, ela era uma mulher pobre, meretriz, provavelmente ela era marginalizada, desprezada, devia estar abandonada ali no meio daquela comunidade. Ela não tinha expectativa nenhuma com relação à vida dela. Mas ela também era uma mulher corajosa e muito inteligente. A única maneira de vencer aquela situação era por meio da fé. Raabe ouviu que Deus tinha feito a Israel e creu no coração. Por isso que o Senhor teve misericórdia e livrou ela da morte. Irmãs, e quanto a nós, né, que conhecemos o Senhor, que já vimos os seus milagres, que ouvimos a sua palavra, será que nós temos a fé que Raabe teve? Ela creu só de ouvir falar, a ponto de arriscar sua própria vida para esconder aqueles espias. Ela não olhou para a condição dela sendo uma prostituta, ela simplesmente creu. Irmãs, que nós também tenhamos esse coração de crer, sem duvidar. Não fique presa na sua situação. Deus está pronto para nos receber. Então, vamos ser simples, como Raabe também foi. Ela ouviu aquelas boas notícias e creu. Ela queria fazer parte daquele povo. Ela e todos os seus familiares foram as únicas pessoas de Jericó que não morreram, porque Deus olhou para o coração de Raabe. Irmãs, hoje também as pessoas precisam ouvir essas boas notícias sobre aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Nos redimiu dessa vida vã, dessa vida vazia que nós vivíamos. E as pessoas também precisam ouvir que Jesus, que foi aquele que conquistou todas as coisas e que tem tudo que nós precisamos, hoje ele está disponível para nós. Irmãs, então vamos pregar o Evangelho, vamos levar essas boas notícias, amém? Continuando a nossa história, então Raabe pediu que os espias tivessem misericórdia dela, assim como ela também teve misericórdia deles, né, e os escondeu ali na casa dela. Ela queria encontrar aquele Deus de Israel, ela só não sabia se ele ia aceitar ela ou não. Mas a resposta dos espias com certeza deixou Raabe muito surpresa, porque a ordem era desapossar e destruir totalmente aquele lugar. Mas, ao invés disso, eles disseram: "A nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com vocês." Eles prometeram que eles se responsabilizariam pela vida dela e também de toda a sua família, mas em troca, Raabe tinha que pendurar um fio de escarlata na janela da sua casa como um sinal para a sua salvação. Então, Raabe aceitou aquilo ali e aí ela desceu os espias, provavelmente por uma janela, né, já que a casa ficava no alto da cidade, no alto da muralha. E depois disso ela amarrou o tal cordão de escarlata do lado de fora da janela e ficou lá para que todo mundo pudesse ver. Eu creio, irmãs, que todas as vezes que Raabe olhava para aquele cordão, ela devia ficar cheia de esperança. Aquele fio ali de escarlata, ele tipifica a confissão sobre o sangue de Jesus. E Raabe, ela fez essa confissão e ela creu que por meio daquele sinal ali pendurado na janela, ela seria salva e também toda a sua casa. Irmãs, que nós também tenhamos essa ousadia de declarar nossa fé no sangue de Jesus, para nossa salvação e também para a salvação de toda a nossa casa. Depois disso, os espias viajaram pelas montanhas, se esconderam por alguns dias, e aí eles foram então para o outro lado do Jordão para contar para Josué tudo o que tinha acontecido ali em Jericó. Eles contaram tudo aquilo que Raabe tinha falado
E baseados naquela experiência que eles tiveram, eles confiaram plenamente na promessa de Deus. E aí eles falaram para Josué: certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Em Jericó, eles encontraram um povo amedrontado, mas eles também encontraram uma mulher que tinha a mesma fé deles. Muitas vezes, irmãs, o sentimento de medo, ele surge porque nós fazemos alguma coisa errada, não é verdade? E aí vem aquele sentimento de culpa, a gente pensa que só resta esperar o castigo de Deus. Mas o Deus de toda graça, Ele concede perdão e Ele dá paz para os pecadores que se arrependem. Por isso, amadas, se em algum momento nós ofendermos ao Senhor, irmãs, nós podemos nos arrepender. Graças a Deus, nós temos um caminho de reconciliação com Deus. Não fique presa ao seu sentimento de culpa, mas confesse ao Senhor, se arrependa dos seus pecados. E eu tenho certeza que Ele vai te salvar, assim como também salvou Raabe. Então, continuando, os israelitas atravessaram o Jordão, cercaram ali a cidade de Jericó por 7 dias até que as muralhas desmoronaram. E enquanto isso, os espias rapidamente foram lá e salvaram a vida de Raabe e também todos os seus familiares que estavam dentro de casa. E por causa da esperança e da fé dela, a vida deles foi poupada. Eles acharam graça diante do Senhor. Em Hebreus 11, versículo 31, a gente lê: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque ela acolheu com paz aos espias. Por fim, irmãs, Raabe entrou na genealogia de Jesus. Essa mulher cananeia, condenada à morte, se casou com um líder da tribo de Judá. E aí ela gerou Boaz, que foi o bisavô de Davi. Imagine que honra para Raabe fazer parte da genealogia de Cristo. Nessa história, nós vemos a graça, a misericórdia de Deus. Irmãs, a fé de Raabe abriu uma exceção na ordem de Deus, porque ela teve uma fé verdadeira. E outra coisa muito preciosa para nós nessa história é que a unidade da salvação de Deus é a família. Toda a família de Raabe foi salva junto com ela. Irmãs, nós também podemos ver isso no caso de Noé. Também no Novo Testamento nós temos outras histórias, como a casa de Zaqueu, que foi salva, toda a casa de Cornélio, também a casa de Lídia e a casa do carcereiro que vivia ali em Filipos. Então, irmãs, vamos orar pelas nossas famílias, para que Deus estenda as suas bênçãos sobre eles e para que a salvação chegue a toda a nossa casa. Raabe, ela foi poupada, enquanto outros povos, como os ninivitas da época de Jonas, eles também se arrependeram do seu modo de vida e eles acabaram também sendo livrados. Já alguns israelitas que ofenderam o Senhor, como Acã, mesmo fazendo parte do povo de Deus, eles foram condenados à morte. Além de ser cananeia e gentia, Raabe era uma meretriz, uma prostituta cheia de pecado, mas, irmãs, ela creu e ela foi salva. Por outro lado, nós temos o exemplo da mulher de Ló, que já tinha sido salva da destruição, mas ela se tornou numa estátua de sal, porque o coração dela ainda estava muito preso às coisas daquele mundo. Então, amadas irmãs, não vamos ficar olhando para a nossa condição, mas vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. O mais importante é nós vivermos pela fé. Deus quer e Ele pode nos salvar, não somente a nós, mas toda a nossa família. Que nós sejamos como Raabe, mulheres de fé que escolhem ao Senhor. Irmãs, independentemente da sua situação, creiam na salvação de Deus e vivam pela fé. Jesus é o Senhor. Senhor, muito obrigada pela obra redentora de Cristo, porque o Senhor é um Deus justo e misericordioso. Em Cristo todos temos salvação. Senhor, não olha para quem nós somos ou de onde nós viemos, mas olha para o nosso coração. Pedimos que as tuas bênçãos se estendam também para a nossa família, porque nós cremos, Senhor, que esse é o teu desejo. Salva cada uma de nós e também a nossa casa, porque a sua salvação é completa. O Senhor é um Deus maravilhoso. Amém. Sendo Jericó uma cidade condenada à destruição por Deus,
Como Raabe conseguiu ser poupada e ainda fazer parte da genealogia de Cristo? Quando alguém crê em Jesus Cristo, a bênção do Senhor é somente para aquele que creu? Como fica a família? Faça uma busca na Bíblia de exemplos que mostram que as bênçãos do Senhor são para toda a família. Liste em um caderno de oração os nomes de parentes que ainda não foram salvos e ore por eles. Esse foi um vídeo da série Mulheres da Bíblia, suas histórias e legados. Tenho certeza que você tem sido muito encorajada com as histórias dessas mulheres. Por isso, curta, compartilhe, assista aos próximos vídeos. Vocês podem também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, assim nós teremos sempre algumas novidades para vocês. Que Deus te abençoe e até a próxima história.